Olá amigos, tudo bem com você? Obrigado pela audiência aqui em mais um vídeo no canal do Ariel Selbach. Obrigado por você estar aqui prestigiando este nosso material. Está no ar, nosso tradicional vídeo do dia. Todo dia uma informação convertida em formato vídeo especialmente para você, tá certo? Confesso que quando li esta manchete eu me assustei, fiquei pensando, será que é mais uma das aberrações? Vemos aberrações a todo momento, em nossa sociedade. Aí eu pensei, será que é mais uma? Mas depois, analisando mais a fundo esta matéria, vi que não. É um caso raro, um caso difícil de se encontrar, porém existe discussão, né? Olha só a manchete: crianças intersexuais. Você sabe o que é isso? Será que elas precisam ser operadas ainda bebês? A polêmica discussão nos Estados Unidos. Se há discussão é porque há pessoas contrárias e outras pessoas a favor. Enfim, vou trazer então com detalhes esta informação para você aqui no nosso vídeo do dia de hoje. Fique aí se você se interessou por este assunto. Antes do convite, inscreva-se aqui no canal do Ariel Selbach no YouTube, acione o sininho, só desta forma você ajuda o canal a crescer e você fica por dentro das informações, fica sabendo qual é o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Aqui embaixo tem todos os links para você acessar também as minhas redes sociais. Bom, que história é essa, Ariel? O que é uma criança intersexual? Ativistas defendem que médicos sejam proibidos de operar crianças intersexuais que nasceram com genitália, órgãos reprodutores ou cromossomos que não se encaixam inteiramente na definição típica de masculino ou feminino, menores de 6 anos de idade. Medida, porém, é considerada controversa. Aí já entra a polêmica, né? Já fico pensando aqui, será que tem a ver com a identidade de gênero, enfim, que tanto se fala aqui no país? Bom, foi somente aos 41 anos de idade, quando já era casada e mãe de 2 filhas adotivas, que a advogada americana Kimberly Zisman descobriu que era intersexual. Ela lembra de ter se submetido a uma cirurgia aos 15 anos de idade, após ter sido levada ao médico por seus pais, preocupados porque a menina não ficava menstruada. Segundo Zieselman, os médicos disseram na época que ela tinha órgãos reprodutivos femininos parcialmente formados e que sem cirurgia corria o risco de desenvolver câncer. Abre aspas, então meus pais foram convencidos a aceitar a cirurgia. O que disseram a eles e o que eu cresci ouvindo é que fui submetida a uma histerectomia, que é a remoção dos órgãos femininos, fecha aspas, diz Zieselman à BBC News Brasil. Quando, décadas depois, ela buscou seu histórico médico, o documento trazia termos como pseudo-hermafroditismo masculino e também feminização testicular. Zieselman então descobriu que na verdade tinha uma condição chamada síndrome de insensibilidade androgênica, que afeta a resposta do organismo a hormônios masculinos. Apesar de ter nascido com um par de cromossomos XY relacionados ao desenvolvimento de aparência masculina, seu corpo desenvolveu aparência feminina. Mas em vez de ovários e útero, ela tinha testículos internos, e foi isso que a cirurgia feita em 1982 removeu. Abre aspas, eu então comecei terapia de reposição hormonal e me disseram que eu não deveria falar sobre o assunto, que era privado, que era raro e que eu era provavelmente a única pessoa no mundo com essa condição, fecha aspas, lembra ela. Zieselman lamenta que tenha sido submetida à cirurgia sem o seu consentimento e diz que até hoje sofre um impacto emocional e físico, incluindo a necessidade de tomar hormônios pelo resto da vida, o que não seria necessário se tivesse mantido os testículos internos. Aqui entra a questão, né? Não se pode, né, obrigar uma criança a fazer uma operação em uma criança. Ela não tem poder nenhum para se defender, né? Não se pode, então, fazer uma operação em uma criança, a não ser que ela corra algum risco de vida ou de saúde, na verdade. Essa é a questão aqui nessa matéria. Bom, e será discutido mais para frente. Vamos lá. Abre aspas, acredito que todos, incluindo os médicos, pensavam que estavam fazendo o melhor para mim. Acho que não me contaram porque eu me identificava e sempre me identifiquei como mulher. Tinha uma vida feliz, acho que não queriam me assustar. Mas na verdade todas as mentiras e a orientação de que eu mantivesse isso em segredo fizeram com que eu me sentisse diferente, envergonhada. Acho que me fez ainda mais mal emocionalmente e psicologicamente do que fisicamente. Fecha aspas, conta ela.
Seguindo aqui, hoje aos 53 anos de idade, Zieselman é diretora executiva da Inter-ACT, que é uma organização dedicada à proteção dos direitos humanos e legais de jovens intersexuais. Ela e sua organização fazem parte de um grupo crescente de ativistas lá nos Estados Unidos, que buscam proibir cirurgias consideradas clinicamente desnecessárias em crianças intersexuais antes que estas tenham idade para consentir e decidir se querem ou não passar pelo procedimento. Não foi especificado que idade seria essa. O termo intersexual é usado para descrever mais de 20 diferentes condições em que bebês nascem com genitália, órgãos reprodutores ou cromossomos que não se encaixam inteiramente na definição típica de masculino ou feminino. Estima-se que 1,7% da população, olha só, tenha essas características. Bastante, né? 1,7%. Cada 100 pessoas, uma tem isso. Muito interessante. Há bebês que nascem com genitália de aparência ambígua, que não é claramente pênis nem vagina, e outros que nascem com genitálias de aparência definida, mas que não combinam com os cromossomos reprodutores internos. Existem bebês com genitais masculinos e ovários, outros que desenvolvem ovários e testículos, alguns que têm uma combinação de cromossomos diferentes de XY, que é o masculino, e o XX, que é o feminino, e vários outros casos. Em algumas situações, bebês intersexuais podem precisar de cirurgia de emergência para, por exemplo, conseguir urinar. Mas em outros casos, é discutida com os pais a possibilidade de cirurgia com o objetivo de tornar a anatomia compatível com o padrão masculino ou feminino. Essas cirurgias podem incluir retirada de órgãos, como no caso de Zieselman, a vaginoplastia, redução do clitóris e outros procedimentos. Muitas vezes são feitas nos primeiros meses de vida e, segundo médicos, podem evitar que essas crianças sofram problemas psicológicos mais tarde, por terem aparência diferente de colegas e amigos. Polêmico, né? Com toda certeza. E o que diz quem defende o adiamento das cirurgias? Ativistas como Zieselman argumentam que muitas vezes essas cirurgias não são realmente necessárias, por motivos médicos e têm apenas objetivos estéticos. Também afirmam que não há evidência suficiente de que, se não forem operadas quando crianças, pessoas intersexuais sofrerão problemas psicológicos no futuro. Eles ressaltam que seu objetivo não é proibir completamente cirurgias, mas sim garantir que, quando não for uma emergência, o procedimento seja adiado até que a criança tenha idade suficiente para consentir. Dizem ainda que operações sem necessidade médica podem resultar em problemas físicos e psicológicos no futuro, e seriam uma violação dos direitos humanos das crianças, que deveriam ter o direito de decidir sobre o próprio corpo. Em relatório de 2017, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Human Rights Watch, disse que essas cirurgias podem levar a problemas como incontinência urinária, perda de sensação e função sexual, trauma psicológico e transtorno de estresse pós-traumático, e necessidade de terapia de reposição hormonal pelo resto da vida. Outro risco seria o de modificar os genitais da criança para serem mais compatíveis com a aparência masculina ou feminina, e quando crescer, ela não se identificar com aquele gênero. Vários outros grupos, como a Organização União Americana, pela Liberdade Civil, que é a ACLU, na sigla em inglês, também a Academia Americana de Médicos de Família, a Anistia Internacional, as Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde já se manifestaram contra cirurgias clinicamente desnecessárias em crianças intersexuais. Em resposta ao relatório da Human Rights Watch, a Academia Americana de Pediatria disse que há necessidade urgente de novas pesquisas sobre os resultados de tratamentos, e as melhores maneiras de oferecer apoio às crianças e suas famílias, e que é importante que a equipe médica e pais tenham um diálogo aberto e transparente, para que os pais possam compreender completamente a condição de seu filho e os riscos e benefícios de qualquer tratamento proposto, inclusive alternativas como adiar a cirurgia. E a reação a projetos de lei sobre esse tema? Vamos lá. O tema ganhou atenção neste mês, com um projeto de lei na Califórnia, Estados Unidos, que proibia médicos de operar crianças intersexuais menores de 6 anos, a não ser em casos em que o Conselho de Medicina do Estado considerasse clinicamente necessário.
A proposta era apoiada pelo InterACT, a ACLU e outros grupos, e durante debates os parlamentares ouviram depoimentos de pessoas intersexuais que relatam problemas causados pelas cirurgias a que foram submetidas quando crianças. Mas outros adultos, que se consideram felizes por ter tido acesso a esse tipo de cirurgia na infância, também deram seus depoimentos, explicando por que eram contra a proposta. O projeto enfrentou forte resistência de várias organizações médicas, entre elas a Associação Médica da Califórnia. Entre as preocupações estão a de que leis do tipo podem limitar a capacidade dos médicos de tratarem seus pacientes, tirar dos pais o poder de tomar decisões médicas pelos filhos pequenos e abrir as portas para a intrusão do governo em uma decisão íntima, que costuma ser tomada em conjunto por especialistas e pais. O projeto na Califórnia não avançou, mas seu autor, o senador estadual democrata Scott Wiener, afirmou que não vai desistir. Abre aspas, assim como em muitas outras lutas por direitos civis, às vezes não são necessários várias tentativas até obter êxito, fecha aspas, disse Wiener. Ali a importância do diálogo, de estudar muito bem a situação. Quando um político vem com uma proposta de lei, normalmente o que acontece? Ele tem uma opinião formada, analisando um lado da situação, né? Ele deve ter pessoas que ele conhece, ou alguém o solicitou que ele fizesse este pedido, enfim. Sem dúvida, o político tem uma visão formada sobre o assunto. E muitas vezes não tem acesso a outro lado, né? Ou não tem conhecimento, ou não quer conhecer o outro lado. Por isso a necessidade, sim, de haver um estudo antes de se tornar lei, né? Isso com qualquer tipo de situação, não só essa, né? Propostas semelhantes já haviam sido apresentadas em anos anteriores na Califórnia e em 2018 o Senado estadual havia aprovado uma resolução que condenava cirurgias clinicamente desnecessárias. Projetos do tipo também já foram apresentados em pelo menos outros 5 estados, mas nenhum foi adiante. Em Nova York, o senador estadual democrata Brad Hoylman anunciou no fim do ano passado que vai propor uma lei para proibir cirurgias medicamente desnecessárias em crianças antes que estas tenham capacidade de consentir. Abre aspas, especialistas estimam que haja mais de 140 mil nova-iorquinos com características intersexuais. É muita gente, hein? Eles merecem ter autonomia sobre seus corpos, fecha aspas, disse Hoylman ao anunciar sua intenção. Em nota sobre propostas legislativas do tipo, a Society for Pediatric Urology, a SPU, que reúne urologistas e pediátricos, ressaltou que, em situações complexas como as que envolvem bebês intersexuais, cada caso deve ser analisado individualmente, e uma equipe multidisciplinar, que inclui urologistas, pediátricos, psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, assistentes sociais e outros profissionais, se reúne com os pais para explicar os riscos, benefícios e alternativas, para que possam tomar a melhor decisão. Abre aspas, a comunidade médica não está se posicionando a favor e nem contra a opção cirúrgica. No entanto, deixar apenas uma opção disponível é negar as outras, e não é do melhor interesse do paciente, especialmente em condições complexas, diz a nota. Alguns ativistas afirmam que há casos em que os pais de crianças intersexuais se sentem pressionados para aceitar a cirurgia. Mas médicos ressaltam que, dependendo da situação, os próprios especialistas recomendam que os pais esperem até que a criança fique mais velha para decidir se deve operar ou não. Quando não causa nenhum mal comprovado, e nem no presente, nem no futuro, é óbvio, né? Não há nem o que discutir. Óbvio que a operação tem que ser segundo a ideia de cada paciente, quando assim tiver a idade adequada, né? Agora, se envolve riscos com a medicina, com a saúde da pessoa, aí já é diferente, né? Tanto física como psicológica. Este é o debate de toda esta matéria. Bom, e o que dizem os pacientes satisfeitos com a cirurgia? Olha só. De acordo com a SPU, uma proibição geral como a das propostas legislativas poderia resultar em falta de acesso à cirurgia, em casos erroneamente classificados como clinicamente desnecessários, e até para crianças que não são intersexuais, mas que podem acabar inadvertidamente enquadradas nessa categoria, olha só.
Entre essas crianças podem estar as portadoras de hiperplasia adrenal congênita, a CAH na sigla em inglês, alteração genética que pode ser fatal em que há aumento da produção de testosterona e surgimento de características secundárias masculinas. Mulheres com CAH têm genética feminina e órgãos reprodutivos femininos, mas podem nascer com genitália de aparência ambígua. Muitas rejeitam o termo intersexual, que muitas vezes é usado para se referir a elas. Abre aspas. Nós acreditamos que limitar o acesso inicial à cirurgia pode gerar resultados negativos para os integrantes de nossa comunidade. Por isso, somos contra qualquer legislação que proíba de maneira ampla as opções de cirurgia, já que essas decisões devem ser feitas entre especialistas em saúde e famílias, e não por legisladores, fecha aspas, diz a Caris Foundation, organização de apoio a portadores da CAH. Pacientes com CAH relataram em depoimento por escrito como o acesso à cirurgia quando era criança foi benéfico, e disseram temer que uma proibição prejudique portadores da doença. Leslie Holroyd, de 62 anos, conta que é uma mulher heterossexual que nasceu com os órgãos reprodutivos femininos, mas genitália externa atípica. Ela foi submetida a uma cirurgia para corrigir os genitais quando tinha 4 anos de idade, o que permitiu que sua genitália tivesse aparência compatível com o seu gênero. Abre aspas, graças a isso não tenho lembranças horríveis ou dolorosas. Sou grata por essa decisão tomada por seus familiares e médicos que me permitiu aproveitar minha infância como qualquer outra criança, sem constrangimento. Fecha aspas. Holroyd acredita que teria sofrido danos psicológicos se não tivesse tido acesso à cirurgia quando criança e tivesse sido obrigada a esperar até a adolescência para ser operada. Ela ressalta que a CAH é uma condição muito mais complexa do que genitália atípica e que necessita de decisões médicas individualizadas. Claramente isso aqui é bem diferente da tal da ideologia de gênero, onde a pessoa pensa que é do outro sexo, quando na verdade não é fisicamente. Aqui é diferente, aqui a questão é mais profunda, a questão é física realmente, os dois sexos evidentes, pessoas às vezes hermafroditas também, enfim, é algo bastante complexo e vai gerar muito debate. Para finalizar aqui, então, abre aspas, minha preocupação é que qual seria a idade apropriada para uma criança decidir o que é melhor para ela pelo resto de sua vida. Eu não conseguiria ter tomado esse tipo de decisão nem mesmo no início da vida adulta. Fico feliz que a decisão tenha sido tomada por mim quando eu era criança, ou para mim quando eu era criança. Fecha aspas, salienta. Complicado, né? Em meio ao debate, pais de crianças que nascem com características intersexuais convivem com a preocupação de que qualquer decisão de operar ou não possa trazer riscos, já que apesar de alguns estudos, também não há evidências conclusivas sobre como adiar a cirurgia afeta os pacientes no futuro. Ziesselman escreveu um livro intitulado XOXY e com um lançamento previsto para março deste ano, para compartilhar a sua história. Abre aspas, meu objetivo é ajudar outras pessoas a entender o que é ser intersexual e a não ficarem assustadas e não entrarem em pânico se os seus filhos nascerem com características intersexuais, afirma. Então tá aí um debate que com certeza vai muito longe, na verdade. Eu tenho 2 comentários aqui, deixa eu ver, tenho 3 comentários aqui nesta matéria. Isso é o legal que temos hoje com a informática, com a globalização da notícia, da informação e da opinião também, Tem 3 comentários de pessoas que leram essa matéria aqui na fonte original. Eu vou trazer então para você os comentários, lembrando que não é minha opinião, e sim o que está escrito aqui no comentário dessas pessoas, A pessoa aqui intitulada Moonkopf escreveu o seguinte: deixar uma criança crescer sem saber se é homem ou mulher e ainda servir de chacota na escola é criminoso. Crianças intersexuais podem e devem ser operadas na mais tenra infância. Tá aí uma opinião, Outro escreveu, Rodrigo Saire, olha só. Pais são falíveis e erram e muito. Porém, na maioria dos casos, são os mais preocupados com as consequências para os filhos. Sem dúvida,
não deveriam ser proibidos de tomar a decisão por políticos cuja maior preocupação é a eleição e a reeleição. É verdade, né? A decisão, claro, certamente sairia pela opinião pública de uma maioria esmagadora que não passa pelo problema, não por quem vivencia, né? É o que eu disse antes, a questão da necessidade de uma discussão bem ampla, né? Não que a vivência de Zieselman não conte, mas certamente a decisão política depende principalmente da capacidade dos pró-versus e contra, né, conseguirem angariar mais simpatizantes, o que não faz qualquer sentido. Uma campanha por ampliar os estudos na área e divulgar mais informações a todos os envolvidos é louvável. Enfiar força de lei com ameaça de sequestro e cativeiro ou morte, se resistir à prisão de quem está tentando encontrar o caminho de menor sofrimento, é uma questão complexa sem resposta pronta, é extremamente antiético. Interessante, né? Mais uma opinião. E o terceiro e último, o Urso Ursidae, né? Todos aqui são nomes genéricos, né? Escreveu o seguinte: se é polêmico lá, imagina no Brasil. Drama na seção de comentários em 1, 2, 3. Comente abaixo, deixe seu comentário o que você acha dessa questão. Como normalmente acontece, haverá prós e haverá contra. Essa é a nossa democracia, as mais diversas opiniões sempre vão aparecer. Comente abaixo o que você acha disso. Se você porventura passa por uma situação similar, deixe seu relato do que é para você, talvez com algum conhecido, com você mesmo. Deixe seu relato para que possamos ficar mais por dentro dessa situação, que é com certeza muito delicada e, repito, precisa de muito debate antes de virar lei, né? Crianças intersexuais precisam ser operadas ainda bebês? Esta é a pergunta, a polêmica discussão lá nos Estados Unidos. Sem dúvida deve haver pacientes também aqui no Brasil, né? Porém, é um assunto que eu nunca tinha ouvido. E você? Ficou sabendo de mais uma novidade? Mais uma coisa que você não tinha conhecimento? Aqui no canal do Ariel Selby é assim, coisas muito interessantes para você postadas todos os dias em formato de vídeo. E este foi o nosso vídeo do dia de hoje. Obrigado pela sua audiência. Se gostou daquela curtida, comente também, como já pedi. Inscreva-se no canal, acione o sininho. Só desta forma você ajuda o canal a crescer e em retribuição você ganha a informação diária de qual vídeo é postado. Tá certo? Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel, aqui embaixo os links para você interagir comigo. Lá tem, além das informações diárias, eu sou um apaixonado por informação e quero compartilhá-las com você. Diariamente, lá não tem enche linguiça, lá tem só as principais notícias do dia. Você que está sem tempo de ficar lendo tudo, lá tem resumido para você as principais notícias do dia, para você rapidamente ficar sabendo de tudo que acontece. Acesse e verifique. Também acesse nossa prestação de serviços. Lá em cima no menu tem a explicação como funciona. Divulgue, está com dificuldade aí para fazer a sua marca aparecer, em divulgar na internet, enfim, não sabe fazer, não tem tempo. Então, contrate nossos serviços, custo bem baixo, você tem a efetividade da divulgação no leque das redes sociais, tá bom? Acesse também nossas rádios para você passar o tempo, vai escutando rádio, notícias com boa música, enquanto navega pela internet. Lá no site tem os players para você aqui na parte de baixo, certo? Um abraço do Ariel Selby e até o próximo vídeo, valeu!